Derek Vinícius, Clésia Laís, sejam bem-vindas, criaturas veterinárias, à segunda live da semana de aquecimento para o neonato na prática, que vai acontecer dia 2 de setembro, terça que vem, para ensinar você a atuar na neonatologia equina de campo com segurança. Até sexta, a gente vai ter live meio-dia aqui pelo Instagram mesmo, e hoje a gente vai falar de como ser visto como investimento no Aras. Muito boa tarde, vocês estão bem, gente? A live tem o objetivo de ser curtinha e objetiva. Então, Ives, Orlando, Malu, coloquem suas perguntas aí, que eu gosto de ir conversando com o povo também. Bom, como temos o objetivo de sermos breves, vamos começar falando da época que a gente está vivendo agora, que é o quê? Pré-estação de monta. Quem é da reprodução, tentando abaixar um pouquinho aqui. Quem é da reprodução tá fechando com os veterinários ou já fechou, mas assim, esse mês de agosto costuma ser a combinação. Às vezes você já acha que vai trabalhar com aquele cliente naquela estação e ele, de qualquer forma, está consultando valores com outras pessoas. E você, querendo ou não, ele está fazendo a comparação de preço. Então, ele vai ver quanto que os outros veterinários estão cobrando no embrião, na prenhez, semi-congelado. E existe uma coisa que se chama ancoragem, que é exatamente quando a gente compara com alguma coisa. E vocês vão precisar entender isso para entender como que vocês vão aproveitar esse momento para entrar no Aras, que é exatamente o tema da aula de hoje. Então, beleza. Toda vez que eu for explicar alguma coisa aqui, eu vou dividir em veterinário recém-formado, que pode se aproveitar dessa época, e o veterinário de reprodução, que é o momento, né? Dificilmente alguém fecha com o veterinário pelo meio da estação. Para quem não sabe, a estação de monta é a época que as éguas vão estar ciclando, que é quando acontece a reprodução. As coletas, transferências de embrião, envio de sêmen, a movimentação toda, que é uma doideira para quem ainda não sabe. Então, você vai mexer, começando, né? Pelo veterinário de reprodução. Você vai ter lá o valor do embrião. Embrião de sêmen fresco, embrião de sêmen congelado. Vai ter o valor da prenhez. Prenhez de sêmen fresco, prenhez de sêmen congelado. Tem gente que também faz um valor diferente para prenhez por monta natural quando o garanhão já está no Aras, que é muito mais fácil você acompanhar e ter um cavalo ali à sua disposição para você coletar o sêmen, inseminar todo mundo, ou só mandar botar cavalo, do que ter que ficar se adequando a dias de coleta de sêmen que vem de fora. Normalmente, tem cavalos que as coletas são segunda, quarta e sexta, tem cavalos que as coletas são terça, quinta e sábado. Tem cavalos, já trabalhei com cavalo quarto de milha, que coleta dia sim, dia não, ininterruptamente. Aí você tem que olhar na tabela lá para ver se está sendo qual dia da coleta daquele garanhão. Então, você precisa fazer um rebolation para conseguir adequar a sua data de inseminação com o sêmen que vai chegar. Enfim, o que acontece? Qualquer dono de cavalo vai saber que 1 mais 1 é igual a 2. São números. Se você cobra R$ 1.800 no seu embrião e o outro veterinário cobra R$ 1.700, ele vai para o veterinário de 1.700, mesmo sendo uma diferença pequena, e você às vezes não sabe nem o que aconteceu, porque o cara não fechou com outro veterinário e ele nem te consulta. Então, o que acontece? Veterinário de reprodução acaba sendo obrigado a brigar por preço. Por quê?
o que o seu embrião vai ter de diferente, ou a sua prenhez, do outro veterinário, se quem faz o embrião é a égua e o cavalo? A criação do embrião não é feita por você. É a fecundação lá, a origem da égua, do cavalo, misturou, pronto, deu embrião. Você só faz o processo. Então, esse processo indifere de quem vai botar a mão ali no meio do caminho. Claro que tem várias coisas nesse meio do caminho, mas na cabeça do dono do cavalo funciona mais ou menos assim. Outra coisa que está acontecendo com o veterinário de reprodução, que acontece, só recebe se tiver resultado. E aí, o resultado, para você até planejar a sua estação de monta, vai depender de quê? Da fertilidade da doadora do cara, da fertilidade do garanhão que o cara vai usar, dos cuidados com a coleta e o envio do sêmen que vão chegar para você, do transporte desse sêmen, ele sendo resfriado ou congelado, cuidado com a estocagem do sêmen dentro da propriedade, lá dentro do botijão, na hora que o cara vai tirar as palhetas para colocar no botijão, a disponibilidade da equipe do Aras para te ajudar em qualquer uma das etapas que seja, a nutrição das doadoras, das matrizes, dos garanhões, das receptoras, a idade das éguas, a idade dos cavalos, o controle sanitário que é feito no Aras, a própria estrutura do Aras, a qualidade da mão de obra do Aras, a disponibilidade financeira do dono do Aras, o quanto ele está disposto a gastar, a quantidade de receptora que tem, enfim, é muita coisa que afeta o seu resultado. E se o seu resultado, o seu dinheiro vem só disso daí, que tem tudo isso de variação, você tá ferrado, concorda? E a outra coisa da reprodução também que acontece é que ela é sazonal. Como assim? A reprodução, ela vai começar em setembro, outubro, nos áreas maiores, em central, ela vai começar agora, em setembro, e vai rodar até abril. Agora, nos áreas menores, vai ser o quê? Outubro a março. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, você vai trabalhar 6 meses no ano, certo? Vamos supor, fazendo uma conta boba aqui. Vamos supor que você faça 30 embriões a R$ 1.700, de média. 30 embriões não é tão pouco e nem é tanto assim. Você vai faturar quanto? 30 vezes 1.700. Já está aqui no meu roteiro para eu colar. Você vai receber R$ 51 mil. Nossa, R$ 51 mil. Só que você não vai receber 51 mil e tá rico. Apesar da gente achar isso. Comigo acontecia isso. No final da estação, eu recebia um volume dos embriões, tanto de embrião que confirmou, né, com 60 dias, que ainda tem isso, você não confirmou o embrião e recebe, você confirma o embrião e só recebe depois de 60 dias, a não ser que você tenha um combinado com o dono do Aras, que ele vai te pagar um embrião ou X embriões por mês e no final você faz o acerto, no final da estação, que era o que acontecia bastante comigo. Eu ia mandando as confirmações com 60 dias e no final fazia o acerto da estação toda. Então entrava na conta um volume grande de dinheiro, digamos assim, e eu achava que eu estava rica. E aí eu gastava muito dinheiro. O que acontece quando a gente tem muito dinheiro na conta? A gente gasta muito dinheiro que estava na nossa conta e fica pobre. E aí, meio do ano, a furada. Porque se você faturou 51 mil reais, fez 30 embriões, confirmou, tudo lindo, maravilhoso, sabe quanto que isso dá por mês? Porque isso é a renda sua do ano inteiro. Lembrando que nos outros meses você não vai trabalhar com reprodução. São poucas pessoas que vão trabalhar. E aí, você tem um salário maravilhoso de
R$ 4.250 por mês. Quem quer se matar de trabalhar para fazer 30 embriões, que é um volume bom, para ter um salário médio, no final das contas, de R$ 4.250 por mês? Então, assim, o que você vai fazer nos outros meses? Dentro da reprodução, o que está disponível? Congelamento de sêmen. É o que acontece fora da estação. Quem vai te chamar para congelar um raio de um sêmen? Os cavalos que têm sêmen congelado são cavalos bons, cavalos que estão dando filho bom, famosos. Você acha que o dono desse cavalo vai chegar para você que é recém-formado ou que tem pouco cliente, pouca referência e vai te botar para congelar? Mais uma vez, você vai ter que fazer o quê? Baixar o preço. Você vai ter que brigar por preço. Porque não tem motivo nenhum para o cara escolher você. Concorda? E aí, a gente vai para o recém-formado agora. Porque esse daqui é o mundo da reprodução. Quem está inserido na reprodução. Agora, você não está na reprodução. Eu devia, inclusive, ter começado a falar dos recém-formados, né? Porque isso vem primeiro. Quem está na reprodução já foi recém-formado. Mas o que acontece nesse momento, agosto de 2025, com quem está recém-formado? Você não tem lastro. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém sabe ainda do que você é capaz de dar de resultado. O que você conhece, o que você sabe fazer. O cara está interessado no que você vai dar de resultado para ele. Ele não quer saber se você é bonitinho, se é fofinho, se é gente boa, se é educado. E é importante em algumas etapas. Mas no final das contas, o que realmente importa? Você dar resultado. O cara não vai te dar a chance de dar resultado, a não ser que você fique até o final da live que você vai entender. Mas enfim, como ele não sabe do que você é capaz, ele vai te dar oportunidade quando for um caso perdido. O que é um caso perdido? Ele já está perdendo muito potro mesmo, e aí você aparece como uma solução, pelo menos. Por quê? O que vai acontecer? Perder mais potro, o cara não vai. Vou dar uma oportunidade para esse ser humano aqui, porque ele é uma novidade. Ele pode trazer uma solução para um negócio que já está desgraçado aqui no meu Aras. Então ele pensa, pior não vai ficar com essa pessoa aqui, né? Só pode ficar menos pior. Então ele te dá a chance de entrar junto com o veterinário de reprodução dele, normalmente, para tentar salvar mais potro, já que o colega não faz isso lá. Então, resumindo tudo isso, o dono vai querer o quê? Ele vai querer o veterinário que dá um melhor resultado para ele, o melhor custo-benefício. E isso significa o quê? Significa o investimento que ele vai fazer para ter esse resultado. Vai ter esse resultado de graça? Não. Se ele ficar sentado, sem contratar ninguém, sem mudar nada, não vai mudar o resultado que ele tem. Então, ele inconscientemente ou conscientemente, ele vai pensar, eu vou precisar investir. Todo mundo sabe que precisa gastar dinheiro. Todos os donos de áreas sabem que precisam gastar dinheiro com um veterinário para fazer os produtos dele no Aras. Mesmo que seja botar cavalo em égua e chamar o veterinário para passar ultrassom. Ele sabe. Agora, o quanto ele vai investir vai depender do que ele vai encontrar pelo meio do caminho. Então, por que você precisa ser vista ou visto como investimento no Aras? O cara te contratar, cara. Ele vai te contratar, ele já tem essa consciência. Ele vai te contratar se vê que você se encaixa como investimento para ele. Então, você precisa desenvolver a competência de dar retorno. E não só isso, né? Você tem que aprender como
abordar, como é que o cara vai saber que você existe, tudo isso você vai precisar fazer também. Mas a primeira coisa de tudo é você ter a competência para dar esse retorno. Porque não adianta nada você aparecer na frente dele e se oferecer para trabalhar para ele, para salvar potros, se você não tiver a capacidade de fazer isso. Aí vai ser o contrário. Aí você vai queimar o seu nome. É igual sai propaganda aí, de vez em quando. Leite Macuco. Não vou dar o exemplo de Macuco não, porque Macuco é bom, é aqui perto. Leite Larisol. Itambé. Nestlé que é mais famosa. Leite Nestlé contaminado com tal coisa. Todo mundo para de comprar o leite Nestlé. Até esquecerem daquilo e poderem consumir de novo. Então, o que acontece com você é isso. Você entrou falando que ia resolver aquele problema ali. Deu ruim, não resolveu? Acabou. Vão falar mal de você e não vão te chamar. Não se iluda achando que os criadores de cavalo, donos de cavalo, não fofocam entre si. Porque é igual você postar um negócio que você não quer no Instagram. Em 1 segundo, meu filho, o negócio já voou o planeta Terra. Então, muito cuidado com o seu nome. O seu nome é uma empresa, você é uma empresa, mesmo que você não saiba disso ainda. E eu vou dar um exemplo. O que aconteceu estação de monta 2023, 2024. Foi feita por um veterinário num Aras. Não vou citar nomes de nada, só vou dar exemplo para vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Aí, ele tinha um combinado, só mexia com reprodução. E tinha um combinado com o dono do Aras de fazer a vacinação que fosse necessária para manter as éguas gestantes. De graça. Isso é outro erro. Mas não vou falar disso agora. De graça. Porque esse dono já tem a consciência de que precisa de um veterinário que faça essa parte para não perder os produtos pelo meio do caminho e a reprodução se tornar um grande prejuízo. No final das contas, muita égua absorveu ou abortou pelo meio do caminho, não sabemos, simplesmente dava a data de parir e a égua estava vazia. Uma taxa altíssima de perda e ainda perdeu alguns potros depois do nascimento. O que aconteceu? Esse cliente, eu não tenho condição de acompanhar hoje, na minha realidade, assim, acompanhar mensalmente. E aí, a gente colocou uma pessoa recém-formada, que não sabia nada de reprodução, para aprender a reprodução nesse lugar, ganhando R$2.000 por mês. Quem aqui conhece um veterinário que ganhou R$2.000 por mês de um Aras para aprender a reprodução do zero? Ele perguntou para ela, quantos embriões você já fez? Ela, nenhum. Quantas éguas você já emprenhou? 0. Quantas éguas você já inseminou? Só inseminei em curso. Assim. Por quê? Porque ela ia fazer todo o acompanhamento neonatal, perinatal de campo, da forma que eu ensino. Ela era minha aluna. Minha aluna. Então, esse é o exemplo. O que aconteceu com o veterinário de reprodução? O dono pau da vida. Não vou falar palavrão não, porque hoje eu tô mais lei, Instagram é mais aberto, né? Então, deixa pra aula de mais tarde, 3 horas. Ele pau da vida com o veterinário, não pagou, inclusive se recusou a pagar alguns produtos, dizendo que não, quem emprenhou essas éguas foram os funcionários que botaram o cavalo em égua, você só confirmou, então não vou pagar essas prenheses, e isso aí que você fica sujeito. E é essa oportunidade para o recém-formado. Então,
Por isso que você deve ter a consciência de que você é um investimento para ser contratado. E aí, qual a vantagem? Vou começar pelo recém-formado, porque eu ia começar de novo pelo veterinário de reprodução. Vantagem para quem é recém-formado e aprende a atuar na neonatologia a campo, não a neonatologia ideal. Você tem a oportunidade de fazer parceria com veterinário de reprodução ou direto com áreas, então você já dobra as suas chances. Conhece os veterinários de reprodução da sua região? Pode fazer uma parceria com eles para atender os clientes deles. Você não precisa ter nenhuma relação financeira. É só porque o cliente está em cima desse veterinário cobrando esse resultado. Então, o veterinário de reprodução que não quer atuar na neonatologia pode arrumar você, que é recém-formado, para trabalhar com ele e atender o cliente, mesmo sem vínculo financeiro nenhum. Ou você pode abordar os áreas diretamente e avisar: ó, trabalho com potro. Por que você tem a chance de conseguir? Porque tem uma demanda gigante. Os caras ficam desesperados porque não tem quem faça isso. Quem sabe atuar, eu vou contar outra história. Quem sabe atuar na neonatologia de campo, impedindo as perdas de potro, tem muito cliente. Uma aluna entrou no neonato na prática agora, esse mês de agosto, desesperada, porque não aguentava mais perder potro. Ela num Aras, acompanhando, trabalhando com a reprodução, querendo fazer tudo direito. O que aconteceu? Potro doente. Potro é sempre igual no final das contas. Ele fica deitado, não levanta mais, perde os reflexos e evolui para óbito. Mas, em um caso desses, chamou uma veterinária neonatologista da região. E aí, a veterinária falou o quê? Tem que mandar para o hospital. Ora, mentes brilhantes. Um potro caído no chão, levar para o hospital é uma coisa que qualquer um pode pensar. Mas e ali na hora, instantaneamente, o que pode ser feito? Antes de chegar nesse ponto, o que poderia ter sido feito? Muitas vezes, quando chega ali, realmente já não dá para reverter nem em hospital. Então, assim, ela era veterinária de reprodução, chamou teoricamente o veterinário que seria a referência em neonatologia, e esse veterinário não atendeu. Ou atendeu e falou: tem que levar para o hospital. Aqui não tem jeito. O que aconteceu? Potrinho morreu. Perdeu. Então, se você sabe atuar impedindo essa perda, o cara quer você. Ele não quer mandar para o hospital. Ou ele pode nem querer gastar porque sabe que tem grande chance de morrer mesmo. E tem lugar que é longe de hospital. Tem vezes que um potro desse você nem consegue estabilizar. Você precisa estabilizar, na verdade, para poder mandar para o hospital. Não tem como. Agora, veterinário de reprodução é um grande diferencial para o dono fechar com você. Quando você tem o conhecimento de como salvar os potros, de como impedir que chegue nesse ponto e não de dizer que precisa mandar para o hospital. Além disso, é uma forma de você garantir o mesmo cliente para a próxima estação e você pode reajustar os preços, tendo uma justificativa. Como é que eu fazia? Porque eu não trabalho mais com reprodução desde fevereiro do ano passado. Entreguei todos os meus clientes e eles me pedem até hoje para voltar. No domingo, sem ser anteontem, o outro, eu fui na festa da família da escola. Encontrei um que é cliente meu, porque eu atendo ele até hoje, casos avulsos, mas eu mexia com reprodução lá. E querendo que eu voltasse. Comentou: eu falei, mas a pessoa não tá te atendendo bem, você não tá satisfeito? Eu tô, mas se você quiser voltar, as portas estão abertas, pode voltar. Então, é uma forma de você garantir o cliente ano após ano. Aumentou o salário mínimo? O salário mínimo aumentou X%, eu vou aumentar também.
Por quê? Porque tudo ficou mais caro. Eu preciso repassar esse custo também para o meu serviço, porque senão daqui a pouco eu estou vendendo almoço para comprar a janta. Além disso, o veterinário de reprodução vai ter renda o ano inteiro, porque inclusive propicia outros atendimentos. Que atendimentos? Não só atendimento, mas exame de AIE e mormo, ou só AIE que seja, emissão de GTA, você pode ser RT de evento que tenha nesse Aras ou na sua região, atendimento clínico geral, a própria preparação, você consegue melhorar o seu próprio resultado na reprodução. Por quê? Você vai cuidar daquilo tudo que eu falei que interfere nesse resultado. E aí, você ganha mais 2 vezes, porque você está recebendo para melhorar o seu próprio resultado e tendo resultado, você recebe mais dinheiro sendo veterinário de reprodução. Concorda? Agora, por que já tem meia hora que passa tudo assim muito rápido? Agora, o nosso tema de hoje é como é que você vai ser um investimento, certo? Para o dono do Aras. O recém-formado, como é que ele está buscando ser investimento? Fazendo curso. Não é. O errado é você querer começar fazendo curso de qualquer coisa, vocês estão buscando competência, certo? Beleza, primeira coisa que a gente tem que buscar é a competência. Só que vocês não pensam e começam buscando serviços que têm um investimento, primeiro, um investimento alto para começar e tem um risco alto para o dono de te contratar. Que é o quê? Reprodução, por exemplo. Ai, quero trabalhar com reprodução. Reprodução, o que você precisa ter para trabalhar? Comenta aí vocês. O que precisa ter para trabalhar com reprodução? Ultrassom, lupa, microscópio. Vamos falando em valores. Ultrassom. À vista, você consegue 18 mil reais para cavalo, né? Para trabalhar com equinos. Lupa, 2.500 reais. Vão falando aí, gente, o que vocês precisam para trabalhar com reprodução. Microscópio, tudo bem, microscópio lá na Pravete, 350 reais. Ainda tem desconto com o meu cupom. Eu não recebo nada para isso não, tá? Tô falando pro bem de vocês que querem trabalhar com reprodução. Vagina artificial, completa. Tá uns 2 mil. Meu pai, inclusive, fabricava vagina artificial. 450 reais. O tubo rígido bem mais barato. Mas vamos fazer a conta aqui. Só tem mais uma, inclusive. Enfim. Mas vamos fazer a conta com a realidade que todo mundo vai conseguir, que é pagar 2 mil reais na vagina artificial completa. Sonda para lavar embrião e lavar útero de égua. Uns 360 reais cada uma. Mais a mangueira de silicone. Mais aquele negócio de vidro para conectar. Ou seja, aí soma esses negócios. 18 mil, 2.500, 350, 2.000, 360. Não gasta menos de 25 mil reais. Então, você já entra devendo 25 mil. E aí, você vai receber o quê? Pelo resultado. Então, quando você tem pouca experiência, você dá pouco resultado. Concorda? Se você não dá resultado para o dono, isso significa que ele perdeu a estação de monta. Se ele perdeu a estação de monta, ele tem pouco produto, pouco potro. Se ele tem pouco potro, ele não faz leilão. Se ele não faz leilão ou não tem quantidade suficiente de animais para até colocar numa parceria com o leilão de alguém, ele perdeu dinheiro no final das contas. Concordam? Todo mundo acompanhou o raciocínio? Agora, se você já é um veterinário de reprodução bom, você vai confirmar aí seus 30 embriões. Perde, porque você não sabe, não faz acompanhamento, não sabe atuar na neonatologia de campo, você perde até
70%. Tranquilo. Não é... Eu tenho cliente que eu ganhei cliente que tiveram 8 nascimentos, ficaram 2 produtos. E ele, desesperado, isso foi em 2020, Helena estava recém-nascida, ela nasceu 9 de abril de 2020. A pandemia começou em março e ela nasceu em abril. Aquela doideira, tudo fechado. E esse cliente perdendo os potros. Eu tive que começar lá. Porque se eu não começasse, ele ia ter mais perda de potro. Ele ficou desesperado. Então, assim, voltando para o raciocínio. Você é bom na reprodução. Você fez 30 embriões. O dono e você, no caso, né, perderam 70% do que você fez. Sobraram 9 produtos só. Ou seja, perderam 21 produtos. O que aconteceu? Perdeu dinheiro, você e o dono, porque você não recebeu por esses meses, pelo acompanhamento que você poderia estar recebendo. Então, os dois perderam. Botei aqui história, mas eu não me lembro que história é essa que era para contar. Consequência. Quando você faz desse jeito errado. Começou pela reprodução. Ou já começou e é bom, ou tá recém-formado e quer trabalhar com a reprodução, ou quer só trabalhar com cavalo. Pessoal da reprodução, tem resultado pior. Ponto final. Isso é indiscutível. Por quê? Porque você tem a interferência daqueles fatores todos que eu já citei, que interferem no resultado da reprodução, e você vai ter menos embrião, menos prenhez, menos fertilidade. Indiscutível. Resultado disso, menos dinheiro. Para quem? Para você e para o dono. Porque se ele tem menos produto para vender, se os animais são menos férteis, menos tudo, ele gasta mais para fazer aquela quantidade de produtos. Né? Concorda? Então, resultado pior é menos dinheiro para você e para o dono. Você cobra preços menores. Ou seja, você perde dinheiro. Quem? Você, não o dono. Então é pior para você não mexer com neonatologia. Deixa de ganhar todo mês e fica sujeito àquilo tudo que eu já falei. Além disso, você também só recebe na estação, só naqueles 6 meses ali. Você perde dinheiro e cliente. Quem que perde dinheiro? Você. Porque você perde dinheiro e também perde o cliente para a próxima estação. Para o cliente não tem problema, porque ele vai cotar e vai economizar sempre com o veterinário que for uma merreca mais barato que o outro. Agora, quem é recém-formado está perdido no mercado, procurando o curso de tudo quanto é coisa para fazer, sem saber qual caminho seguir. Então, o jeito certo de você fazer é o quê? Entender que você precisa ser um investimento. E você, para ser um investimento, precisa vender uma solução. Esquece esse negócio de que você vende reprodução, que você vende ortopedia, atendimento, né? Esquece a lista de serviços que você presta. Não é isso que você vende. A pessoa só paga alguém por uma solução. Ou ela mesma faria, ou ela não tem tempo para fazer, ou ela não sabe fazer. Então, ela te paga. Qual a solução que a gente vende? Nós, veterinários, podemos vender para, nesse momento, em agosto de 2025, poder ser visto como um investimento pelo dono do Aras. Você vende potros vivos no Aras. É isso que você vende. Ou seja, a gente garante que os potros sejam feitos e que eles venham a termo, que eles completem o ciclo. E aí, qual a diferença de você atuar de verdade na neonatologia a campo com você estudar
essa neonatologia que seria o ideal, que está lá na teoria, nos artigos, nos livros? Primeiro, na prática agora, a aplicação prática disso. A neonatologia ideal vai fazer o quê? Medir a junção útero-placentária para ver se tem sinal de placentite. Na real, a clínica é soberana. Como assim? Você chega num Aras qualquer, grande, com equipe, com raio que o parta. Aí você fala assim, você é o veterinário responsável. Ô fulano, ô Zé Carlos, a gente vai passar ultrassom todos os meses em todas as éguas prenhas para poder medir a junção útero-placentária, para ver se tem uma placentite, se a gente precisa tratar. Meu filho, o cara vai rir da sua cara, ele vai falar assim, vamos não dá tempo de fazer isso não, a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem exposição, tem que montar em cavalo, tem que... Tá bom? Não vai fazer não. E outra, vamos supor que você conseguiu provar por A mais B que isso é essencial para ser feito. Gere esse estresse. Pega essas éguas no pasto, coloca num curral, no sol, as éguas uma dando coice na outra, porque tá tudo num ambiente fechado, presa, calor, um monte de égua em vários estágios de gestação, e fica lá 200 horas passando ultrassom, procurando junção útero-placentária, para ver o quanto você vai perder de produto por causa do estresse que você está gerando, ou de problema que você está gerando no pós-parto, por causa desse estresse. De problema de potro que você nem sabe que tem. Faz isso só pra ver. Aí, a gente, não. Então, vamos acompanhar parto. Porque eu vi lá no curso, ou no livro, ou no que... Assisti uma palestra que a gente deve acompanhar parto. Tem os estágios, isso é muito importante, avaliar a placenta. Beleza, aí, na realidade, é o ideal, acompanhar o parto. Né? Igual em gente. Real, na realidade, como é que você trabalha? Você trabalha na prevenção, você trabalha na organização, na criação de uma estrutura para a égua ter um bom parto, um parto seguro, porque a gente trabalha com a realidade. Você vai falar para o dono do Aras que tem que acompanhar parto. Ele, tá bom, como que a gente vai fazer isso? Você vai ficar lá acompanhando as éguas? Não, tem que botar um funcionário. Não tem como. Ah, então vamos botar um estagiário. Não tem onde ficar. Ah, o estagiário estuda. A realidade é essa. E a gente consegue excelentes resultados trabalhando assim. Outra, neonatologia ideal vai fazer o quê? Com os potros recém-nascidos. Pega o lote todo e fica passando ultrassom no pulmão de todos os potros para ver que tem lá uma imagem que pode ser rodococos, e aí bota os potros na baia e começa a tratar para rodococos. A neonatologia real, a gente faz o quê? Trabalha com manejo preventivo pesado, minucioso para rodococos, para não ter infecção, para não desenvolver a doença, respeitando a natureza da doença e a natureza dos cavalos também. O que aconteceu? Na época da pandemia também, a gente não conseguiu a vacina para rodococos. De 13 potros, 9 tiveram rodococos. Sinais clínicos mesmo. Sabe quantos potros a gente perdeu? 0. 0 perdas. Tratando do jeito certo, junto com o manejo. A neonatologia ideal vai mandar para o hospital. Lógico, seria ideal mesmo a estrutura, a equipe, monitor, parâmetros, temperatura controlada, ambiente, tudo. E a real, a gente faz o quê? Monta o mais próximo da estrutura de hospital possível no Aras. Por quê? Você vai falar para o dono e ele vai falar, não vou mandar para o hospital porque esse potro não vale.
não tem dinheiro, ou é longe, ou qualquer outra desculpa, não é desculpa ou motivo. E muito exame, muita avaliação de parâmetro é com coisa portátil. E o próprio dono compra, porque sai mais barato, em muitos casos, ele comprar o que precisa e ter no Aras, do que mandar para um hospital. Pra vocês terem uma ideia, nesse Aras, desse cliente que eu contei a história dos R$2.000 por mês para aprender a mexer com reprodução, ele comprou um aparelho de ozônio para essa veterinária usar, tratar as próprias éguas dele. Porque não vale a pena mandar para outro lugar. Entendido, gente? Então, expliquei como é que você, sendo recém-formado ou sendo veterinário de reprodução, pode se tornar um investimento. O que você precisa saber para o dono do Aras, com seus prós e contras de cada situação. Você escolhe o que vai fazer da sua vida para você ser contratado. E eu quero deixar um exercício aqui para a gente encerrar essa live, que era para ter sido rápida, mas demorou 40 minutos. Exercício. Procura agora na internet o conteúdo programático do que tem disponível aí de ensino de neonatologia equina. Procura os tópicos depois de assistir essa live. E aí, reflita se tem como atuar com tudo que eu falei da realidade, que o objetivo aqui é tirar essa venda ilusória que nós temos no início da inocência. É a venda da inocência, a gente acredita no que os professores, colegas falam pra gente. E vocês também não precisam acreditar no que eu tô falando aqui, não. Por isso que eu falo, esse exercício é para isso. Busca informação, a internet tá aí, ó, pra vocês pesquisarem, eu estou incentivando que vocês façam isso. E vejam se o que eu tô falando aqui faz sentido e se é verdade ou não. E quem quiser saber o mapa da neonatologia equina, o que você precisa saber para atuar a campo com segurança, se inscreve para o webinário Neonato na Prática, na próxima terça, às 7h30 da noite. O link está na bio. Hoje temos aula no YouTube, 3h da tarde. E amanhã estamos de volta também com a live aqui, meio-dia. Beijo para vocês, espero ter ajudado, espero ter colocado uma pitadinha de realidade, por mais que ela seja dolorida, na vida de vocês. Beijos e até amanhã.